Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também está tudo bem. O meu nome é Luana e hoje eu vou contar uma história para vocês que está lá na Bíblia, na Palavra de Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Essa história conta a história de um jovem rapaz temente ao Senhor. Ele amava ao Senhor e o obedecia. Já sabem de quem é? Isso mesmo, Davi. Davi era um jovem que cuidava das ovelhas, o rebanho do seu pai. Ele era o mais novo de 7 irmãos. O pai dele chamava Jessé. Os 3 irmãos mais velhos foram para a guerra, acompanhando o rei Saul. Nessa guerra contra os filisteus, eles já estavam há 40 dias sendo afrontados por um gigante chamado Golias. Esse homem tinha 2,90 metros de altura e usava uma armadura bem pesada que precisava de muita força para carregar. Ela tinha 60 quilos só a couraça. E um capacete pesado. Ele usava uma lança que lá na ponta pesava 7 quilos. Imagina o tanto que ele era forte para poder carregar essa armadura. Essa armadura era a melhor que tinha na época, feita de aço. Enquanto o povo de Israel ainda usava o bronze na armadura deles. Todos os dias ele ia afrontar o povo de Israel e falava: quem de vocês pode vir lutar comigo? Eu que sou o grande gigante Golias, eu sou forte. Escolha um de vocês aí para lutar comigo. Caso vocês ganhem, nós seremos escravos de vocês. Mas se nós ganharmos, vocês serão nossos escravos. Ele falava isso porque achava que ia ganhar, com certeza, né? E o povo de Israel, tudo com medo. E agora? E esse gigante? Todos estavam com muito medo. Um dia, Jessé falou para Davi: meu filho, vá levar comida para os seus irmãos, porque eu quero saber notícias da guerra, quero saber se eles estão bem. Leve aqui, então, alguns grãos, uns pães e queijo para eles. E assim, Davi deixou o rebanho ao cuidado de um outro pastor e levou todos os mantimentos para eles lá na guerra, no vale de Elá. Quando chegou lá, viu que o povo de Israel estava o exército estava amedrontado, estava com medo daquele gigante. E ele perguntou: o que está acontecendo aqui? E eles deram notícia para Davi, falaram: olha, aquele homem tem afrontado o nosso povo, tem falado coisas, tem nos desafiado. E quando Davi escutou tudo isso, ficou muito bravo e pensou: quem é esse incircunciso para falar assim com o exército do Deus vivo? Pois diga para Saul que eu mesmo vou lutar contra ele. Saul escutou essa história, que era o rei, mandou chamar Davi e Davi disse: olha, eu posso lutar contra ele. Imagina, gente, Saul estava lá preocupado e triste. Eu imagino que quando Davi chegou, ele olhou assim: você? Você não vai dar conta nunca daquele gigante. Você é só um rapaz e ele luta desde a mocidade dele. Ele é forte, destemido. Como que você vai conseguir lidar com ele? Mas Davi não olhou para as circunstâncias. Davi sabia que Deus estava com ele. Então ele disse para Saul: ó rei, Deus já me ajudou de diversas formas. Quando eu cuido das ovelhas do meu pai, já apareceu urso, já apareceu leão, e eu dou golpes nele e matei eles. Deus estava comigo e me deu vitória. Também me dará vitória contra Golias. Saul concordou e falou: então, jovem, use a minha armadura. E foi colocando a armadura nele, vestindo tudo, a couraça. Mas Davi não era acostumado com aquela armadura e ficou todo sem equilíbrio e falou: não, eu não preciso dessa armadura. Tirou tudo e foi com o que ele já tinha treinado há muito tempo. Ele tinha uma funda que parece com um estilingue de hoje em dia. E levou 5 pedrinhas consigo para lutar contra o gigante. Quando ele chegou, o gigante olhou para ele. Eu imagino que ele tenha sorrido assim: você vai lutar comigo? Um menininho desse tamanhozinho, sem armadura?
Logo comigo, que sou um gigante, que sou um homem forte, com essa armadura de última geração? Davi olhou para ele e falou, você vem com armas, mas eu vou contra você, contra você e contra todo o povo filisteu, na força do Senhor dos Exércitos. É o Senhor quem vai comigo. E Davi não tinha medo, porque sabia que Deus estava com ele. Davi temia ao Senhor e buscou ajuda no Senhor para vencer o gigante. Foi então que ele pegou a pedrinha, colocou na sua funda, girou e pá! Acertou bem na frente da cabeça de Golias. E ele, pá, caiu no chão. E então o exército de Israel saiu vitorioso. Todos ficaram muito felizes. E os filisteus ficaram, foi o Deus deles que os ajudou. Sabe, crianças, essa história tem muito a nos ensinar, não tem? Que rapaz corajoso, não é? A primeira coisa que essa história nos ensina é que não adianta a gente tentar com as nossas próprias forças vencer as situações difíceis da nossa vida. Sabe, Golias usou a melhor armadura na época. Ele era o homem mais forte. Não adianta a gente viver em lugares que a gente acha seguro, às vezes colocar o muro da nossa casa bem alto, com cerca elétrica, com câmera olhando tudo, se Deus não guardar a nossa casa, não é? Deus é a nossa segurança, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá coragem, é Deus que nos ajuda nos dias difíceis. Nós não podemos confiar só na gente mesmo e na força do nosso braço. Davi confiava no Senhor e essa fazia toda a diferença na vida de Davi. E isso pode fazer a diferença na sua vida também. Não importa se as outras pessoas olham para você e acham você pequenininho, ou acham, ele é só uma criança, ou é só um adolescente. Não, Deus usou aquele jovem rapaz para salvar o povo de Israel. Assim também, Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você ore, que você leia a Bíblia, busque a Ele, porque Ele quer usar você, criança, você, adolescente, na sua casa, com seus amigos, na sua família. E Deus, além disso, outra grande lição que nós podemos tirar dessa história é que Davi tinha uma armadura, sabia? A armadura dele era o próprio Senhor. A Bíblia diz lá em Gálatas que nós precisamos usar o capacete da salvação. Que capacete é esse? É o próprio Cristo nas nossas mentes. Jesus é a salvação. A Bíblia diz que aquele que confessa com a boca e crê no coração que Jesus Cristo é Senhor e ressuscitou, este é salvo. E nós precisamos de Jesus nas nossas mentes, no nosso coração, para que a gente se lembre de que nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama, que somos amados e amadas dele, que Ele tem um propósito na nossa vida. E assim Davi pensava. Davi sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E Davi foi um grande rei. Depois, Deus abençoou para que ele fosse o rei de Israel. Ele já havia sido ungido pelo profeta Samuel e depois ele se tornou o rei de Israel. Deus tinha um propósito na vida dele. Mas por quê? Porque ele sabia quem ele era. Em Deus, ele é filho de Deus. E você? Como você se vê? A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus foram feitos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade do Senhor, para cumprir um propósito. Não importa o seu tamanho, não importa se você é pequenininho, se você é alto, se você é grande, se você usa óculos. O que importa é que Deus vê o nosso coração. Lá em 1 Samuel 17, no versículo 7, diz que Deus não olha como o homem vê as aparências. Ele olha o coração, Ele vê o nosso interior. Por isso, busque a palavra de Deus, ore, fale com o Senhor. Ele quer usar você, criança, jovem, adolescente, papais e mamães, para cumprir o propósito dele. Um beijo, até semana que vem!